Obrigada a todos do painel. Antes de nós irmos ao nosso próximo painel, quero avisar que, a partir das 16, a gente vai ter um coffee, e não vai ser um break, vai ser só um coffee, aqui ao lado. Portanto, quem quiser se servir, pode sair por essa porta lateral ou pela outra, não agora, porque a gente não vai parar, como eu disse, é só um coffee, não é um break. E aí se sirvam e depois retornem para cá. Podem tomar os nossos lugares. Obrigada. Nosso próximo painel, como eu já disse, nós não teremos pausa. E os nossos guias da nossa próxima disrupção sobre a judicialização e legislação da matéria tributária na era digital são Gilmar Mendes, ministro do STF, Heleno Torres, professor da USP, Pedro Paulo, deputado federal, Irene Portela, chefe do Departamento de Direito da IPCA, de Braga, Ariane Guimarães, advogada, e Tássio Lacerda Gama, advogado e professor da PUC-SP. Boa tarde a todas e a todos. Agradecer a todos os componentes deste painel. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do professor Heleno Torres, nosso expositor, o deputado Pedro Paulo, todos os demais presentes, e gostaria de dizer que, de fato, esse tema, como nós certamente vamos aurir dos debates, é um tema bastante sensível e bastante presente na nossa vida cotidiana. Eu gostaria de só anotar que a toda hora aparecem discussões sobre toda essa temática e se fala muito na insegurança jurídica, na insegurança decorrente da judicialização em matéria tributária. E os números são estratosféricos, como nós sabemos, muitas causas judicializadas, muitas questões postas e muita insegurança jurídica. De todos os lados há reclamações. Recentemente nós tivemos um embate no Supremo Tribunal Federal de uma matéria que era muito repetida, professora, e que, depois de um certo tempo, nunca houve variação na jurisprudência do Supremo, mas as bancas, a atividade dos contribuintes e tal, que são muito zelosos, né, dos seus interesses, descobriu que era preciso ter uma modulação de efeitos. E se produziu, né, deputado, até uma proposta de, sei lá, emenda constitucional ou projeto de lei para rever a decisão do Supremo, mas não havia nenhuma mudança em torno dessa temática. Portanto, às vezes a insegurança jurídica está um pouco nas nossas cabeças, não é? Por outro lado, como nós sabemos, aqui está o nosso secretário de Receita, e também o Rachid, que já foi secretário de Receita, nós sabemos que hoje os números do Brasil são sempre muito extravagantes, não é? A gente fala, em tramitação estão no Brasil
80 milhões de processos. Portanto, é alguma coisa assim bastante espetacular. Não é um campeonato do mundo que a gente queira ganhar, mas acabamos tendo 80 milhões de processos, dos quais 1/3, professora Matilde, de execuções fiscais. Um pedaço disso. Portanto, 38%. Portanto, um número espetacular, de novo, ao qual a gente tem que prestar atenção e buscar, talvez, novas fórmulas de resolver o problema. Mas, feito esse breve introito, comecemos a ouvir o professor Heleno. Obrigado, ministro. Boa tarde a todos, a todas. Queria saudá-los na pessoa do ministro Gilmar Mendes. É uma honra estar aqui nesse fórum discutindo o futuro da tributação. E o futuro da tributação passa necessariamente por um modelo ou um sistema de justiça tributária. Essa preocupação com o modelo de justiça tributária, deputado Pedro Paulo, é essencial, porque a própria ideia de Estado constitucional de direito exige necessariamente que a solução de conflitos seja adotada com meios, instrumentos próprios para que todos tenham o direito a exercerem, né, o direito de ação. E é nesses termos que nós precisamos de um sistema eficiente, um sistema de acesso à justiça ágil, de um acesso à justiça confiável, não é? E célere nas decisões. Não adianta de nada, a doutora Ariane sabe muito bem disso, é uma exímia advogada, não adianta de nada termos todos os direitos consagrados, devido processo legal, ampla defesa, acesso a recursos, se os processos não tiverem celeridade, mormente em matéria tributária. Importante assegurar, e aí podemos fazer também uma conexão imediata com os dois painéis que nós tivemos hoje pela manhã, para destacar a importância de compreender o direito financeiro dentro do direito tributário, dentro do direito financeiro. O orçamento público, quando ele é elaborado e apresentado pelo Congresso Nacional, a sanção presidencial publicado e, portanto, iniciada a sua vigência, ele se inicia com 100% de despesas certas, despesas objetivadas ali nos créditos orçamentários, e as receitas todas estimadas. Se essas receitas não se realizarem, consequentemente, algumas despesas do Estado social, democrático, de direito, não serão possíveis de serem atendidas. E aí começam os contingenciamentos de receitas, começam os cortes, não é? Dentro do que é possível. É uma luta permanente entre concretizar o Estado social e obter aquilo que, necessariamente, a capacidade contributiva ou a capacidade dos contribuintes permite pagar de tributos. Pois bem, dentro dessa estimativa, tudo o que se espera de um sistema tributário eficiente é que ele gere, pela espontaneidade do pagamento dos tributos, exatamente a arrecadação que o sistema, né, estimou, previu. Ora, um sistema que induz a litigiosidade, ministro Gilmar Mendes, é um sistema que deteriora o modelo orçamentário em vigor, porque automaticamente a indução à litigiosidade faz com que aquelas receitas que seriam carreadas para os cofres públicos sejam sobrestadas, fiquem com exigibilidade suspensa, aguardando exatamente o término desses processos. Então, isso hoje é a realidade do Brasil. E essa realidade eu a conheço muito bem, desde 2008. Aliás, quero destacar aqui, fazer uma homenagem ao ministro Gilmar Mendes. Quando Luiz Inácio Adams era procurador-geral da Fazenda Nacional, nós apresentamos no segundo pacto republicano, que foi liderado pelo ministro Gilmar Mendes, dois projetos, um projeto de reforma da Lei de Execuções Fiscais e um projeto da Lei Geral de Transação, né, elaborado por mim a partir de uma série de construções que fazíamos aqui com o professor Ferreiro Lapazza, da Universidade de Barcelona. Esses projetos não foram à frente, mas plantaram os fundamentos de tudo que temos hoje e de tudo o que foi feito para transformar esse modelo de combate à litigiosidade excessiva no nosso sistema tributário. Nós estamos, minhas senhoras, meus senhores, numa tributação de massa.
E nós não podemos usar numa tributação de massa dos mesmos meios que nós aplicávamos na década de 70. A Lei 6.830, deputado, é uma lei, justamente de 1980, que olha a realidade da década de 70, que foi a que gerou, a que permitiu a sua edição. Não é? O processo administrativo tributário é um decreto-lei da década de 70. Então, esses instrumentos, por mais que tenham recebido algumas atualizações, eles já mostram que não tem mais servibilidade para a conflitividade nessa sociedade de massa que nós temos hoje. Por isso, nós temos que pensar para o futuro, para um modelo disruptivo dessa realidade, meios multiportas de acesso ao processo administrativo ou ao processo judicial, para dar vazão não somente a essas demandas, mas também para assegurar que todos tenham tratamento igual, porque nós não podemos também permitir que o sistema de solução de conflitos gere vantagens àqueles que utilizam o sistema de justiça em detrimento daqueles que ficam pagando a conta do sistema tributário global. Por isso, vários países, isso não é uma realidade do Brasil, isso está em todos os países ao mesmo tempo, pensaram diversos instrumentos. E eu acho que isso é o que será fundamental de nós, para que nós possamos debater aqui. O primeiro são instrumentos típicos de prevenção de conflitos. Nós precisamos prevenir os conflitos, evitar que eles aconteçam. E isso só pode vir, ministro Gilmar Mendes, com uma legislação clara, uma legislação que antecipe, né, as potencialidades de litigiosidade e cuide de resolvê-las, ou evite. E isso, de fato, nós já falamos pela manhã com todos os que participaram, acho que chegamos a uma conclusão basilar. O sistema tributário do futuro tem que ser um sistema simples, um sistema prático e um sistema que tenha uma base de tributação reduzida, para que nós possamos, com isso, prevenir os conflitos. Mas, se isso não for possível, nós temos que usar de meios, e os meios estão disponíveis na atualidade. Eu dou o exemplo, direitos de opção. O contribuinte tendo opções de, por exemplo, vou aqui bem básico, né, de fazer opções tipo lucro presumido versus lucro real. Pronto, isso já induz o contribuinte a escolher um método de opção de pagamento do imposto de renda conforme as suas situações fiscais. Agora, nós temos outros grandes instrumentos que vão induzir o quê? A contenção do litígio. Diversos países passaram a resolver o problema da litigiosidade antes do crédito tributário ser definitivamente constituído. O México, por exemplo, usa de um instrumento chamado acordos conclusivos, onde o contribuinte pode, ou a fazenda, podem, no meio da constituição do crédito tributário, alegar que uma matéria X ou Y, que está ali em debate, mereça uma análise mais profunda pela Procuradoria, Procuradoria da Fazenda, digamos assim, né? E ali para-se o processo e estuda-se a legalidade a quem tem direito. É uma possibilidade. Outras formas são ligadas diretamente à ação. Nós temos visto o Supremo Tribunal Federal e também no Superior Tribunal de Justiça, cada vez mais, temos visto o uso da repercussão geral, que é também um sistema de contenção da litigiosidade de massa. São meios fundamentais para a contenção da litigiosidade de massa. Mas também vimos o êxito que foi a adoção da transação tributária no âmbito da União e agora de alguns estados. O Estado de São Paulo acaba de publicar uma lei sobre isso, exatamente criando uma transação tributária no Estado de São Paulo e assim também em outros estados e outros municípios. Esses são instrumentos multiportas. O Portugal tem talvez a mais importante das experiências, que é a arbitragem tributária. Nós temos aqui uma Câmara de Arbitragem, que é um exemplo para o mundo. Aliás, nós, por muitos anos, eu aqui faço uma homenagem ao meu querido amigo Nuno, que preside a Câmara, aprendemos demais com a experiência de Portugal. A Radassa também esteve com ele, fizeram trabalhos juntos, de tal modo que nós temos hoje uma possibilidade muito grande de parâmetros para essas ações ou para conter
né, a litigiosidade por um sistema multiportas. Entretanto, nós temos agora novidades. As novidades ficam basicamente em duas frentes. Em alguns casos, tanto na Espanha, Itália, França, nós agora temos visto o uso forte da chamada justiça preditiva, não é? Ou seja, o uso, a aplicação de inteligência artificial para resolver processos de massa de menor valor, muitas vezes, ou com temas repetidos, onde nós, com os princípios antigos, infelizmente, nós não conseguimos resolver os potenciais conflitos que daí decorrem entre contribuinte e a resposta da administração tributária ou do próprio Poder Judiciário, respostas por máquina, digamos assim. Porque a resposta por máquina tem que ter transparência. O contribuinte precisa saber quais são os parâmetros que estão sendo levados em consideração pela inteligência artificial, quais são os critérios que estão sendo empregados para aquelas soluções de conflitos. A justiça preditiva, a discussão, o debate de justiça preditiva, creio que em Portugal também isso tem sido feito, não é? Indiscutivelmente, é um dos temas fundamentais para a solução de conflitos nesse modelo do futuro da tributação. E o outro são os debates a respeito do que virá com a nossa reforma tributária. A partir do momento que se constitucionaliza, eu não vou nem dizer quantidade de artigos, mas mais de 20 páginas de texto constitucional, necessariamente nós temos aí uma potencialização de conflito entre o que vem numa lei complementar ou o que venha numa lei ordinária em nível exponencial em relação àquilo que possa ter de divergência entre esse texto e o que estiver contemplado no eventual texto de leis complementares, enfim, entre a Constituição e as leis complementares, certamente haverá, não é, alguma disfuncionalidade, alguma mudança de sentido, mudança de entendimento, que pode levar a uma enorme judicialização, né, da reforma tributária ponto a ponto. Não é da reforma como um todo, mas pontualmente, caso a caso, ampliando severamente, não é, a quantidade de processos no Supremo Tribunal Federal, mas não só isso, na prática, inviabilizando a própria arrecadação tributária projetada pela reforma. Então, a discussão sobre judicialização não é uma discussão puramente de processo, é uma discussão de política fiscal. O que nós pretendemos fazer com a relação tributo e orçamento, com a relação entre a política tributária que se pretende a realizar e aquela que efetivamente, não é, decorra dos processos administrativo judicial. A minha expectativa, e aqui concluo, obviamente, é oposta de tudo isso, não é? Eu espero que o Parlamento, com a aprovação no Senado e na Câmara, chegue a uma reforma tributária consciente de que, na construção das leis complementares, evite a maior quantidade de litígio possível. E, ao mesmo tempo, que o Parlamento tenha a sensibilidade para dar essas respostas. Exemplo disso está num projeto de lei que acaba de ser levado ao Senado, que passou pelas mãos do deputado Pedro Paulo, sobre os fundos. Não é? Os fundos é uma questão que está judicializada ao extremo no Brasil. Não é? Quer sejam os fundos fechados no Brasil, quer sejam contas detidas no exterior e tudo mais. Essa questão vai ser resolvida pelo processo no Superior Tribunal de Justiça, ministro? Jamais. Sempre haverá divergência aqui e ali, vai demorar anos, mas acontece que uma mudança da legislação pode perfeitamente mudar isso. Outro exemplo que eu traria aqui para vocês, o secretário da Receita Federal acaba de chegar aqui, o Dr. Barreirinhas, por exemplo, recentemente houve uma mudança para cobrar impostos de encomendas de pequeno valor, que era indiscutivelmente uma situação que poderia levar a inúmeros litígios, microlitígios, né? Esses que talvez pudessem ser até resolvidos por justiça preditiva. Mas, independente disso, o que faz a administração tributária? Se antecipa a isso, cria um regime tributário onde a contratualidade, e esse é um ponto que eu quero destacar aqui, talvez o professor Casal Tanabás não esteja mais, mas um dos livros mais importantes do professor Casal Tanabás, pouco conhecido, chama-se Contratos Tributários. Essa é a realidade do futuro para os senhores e para as senhoras, os contratos tributários. Daqui para frente, ao máximo, nós veremos as empresas
negociando, não como rulings, advanced rulings, como no passado, mas as situações em que elas vivenciam. Os contratos tributários não só vão tratar de incentivos fiscais, como havia no passado, mas os contratos tributários estarão cada vez mais presentes sobre a própria situação tributária de cada empresa. Das big techs, por exemplo, na tributação, em alguns países, já estão sendo utilizados contratos tributários. E agora, nessa questão das compras de pequeno valor, em massa, a única solução que nós vimos foram justamente os acordos de conformidade, e que estão permitindo uma arrecadação, ministro, isso quase na ordem de 3 bilhões, salvo engano, essa era a expectativa do governo. Ora, são valores que importam, são valores que, somados, interessam. Por isso que eu digo que, nessa ideia de tributação do futuro, a solução de litígios, somada a uma política fiscal de qualidade e orientada com esses princípios, não é, conscientes da importância deles para o futuro, são absolutamente essenciais. Muito obrigado. Eu agradeço ao professor Heleno, que, como nós sabemos, é um conhecedor de toda essa realidade, não só um acadêmico de escola, como também alguém que vivencia toda essa realidade como advogado, como tributarista eminente que é. De modo que eu acho extremamente interessante e, como ele disse também, há algum tempo se ocupa de solução ou de soluções, de debates e soluções para esse problema. Eu gostaria agora de passar a palavra à professora Irene Portela, de Braga, que vai também fazer considerações, certamente comentários a essa nossa realidade. Certamente não esperamos que conheça essa realidade tão, às vezes, estupefaciente como a do Brasil, em termos de litigância tributária, e que tem reflexos, como disse o professor Heleno. Eu me lembro que uma feita, aí não era uma questão tributária, mas nós tínhamos uma enorme causa na AGU, deputado Pedro Paulo, na Advocacia Geral da União, sobre o FGTS. E, à época, os números no Brasil vão ficando sempre muito extravagantes, como eu já disse antes, mas a época, pelo menos da minha época, foi a maior causa que eu já enfrentei. A condenação da Caixa Econômica, que, na verdade, era a condenação na União, correspondia a mais ou menos 100 bilhões de reais, que, à época, perfazia alguma coisa próxima a 100 bilhões de dólares. Portanto, era um pouco essa a conta. E o ministro Malan disse assim: Gilmar, é um absurdo isto, que a gente esteja resolvendo o problema do equilíbrio fiscal para o futuro e venha uma conta. Eu acho que daí que ele produziu aquela frase que lhe é atribuída e reconhecida, de que no Brasil até o passado é incerto. Quer dizer, ficou assustadíssimo com aquela conta que tinha que pagar em função dessa judicialização. O secretário Barreirinhas poderia nos dar testemunhos também de casos que aparecem e que certamente o assustam, como também os contribuintes têm as suas inseguranças. Professora, por favor. Obrigada, ministro. Boa tarde a todos. É um privilégio estar numa mesa tão ilustre dos nossos convidados aqui. Queria agradecer à organização o convite e queria dar-vos, enfim, os cumprimentos. Sinto-os todos cumprimentados na pessoa do ministro, de facto, do ministro Gilmar Mendes. Ora bem, caríssima assistência, caríssimos colegas, antes de comentar este excesso de judicialização que existe no Brasil, que não existe em Portugal, e eu vou explicar porquê, eu queria fazer um introito, que é uma pequena nota ao painel anterior, e dizer que no dia 20 de outubro deste ano, o Tribunal Supremo da Irlanda fez um judgment, emitiu
uma sentença sobre o Domino's Pizza. O caso Domino's Pizza justamente decidiu que os trabalhadores da Domino's Pizza são drivers, são motoristas, não são pessoas que trabalham por conta própria. Portanto, tem aqui um landmark que podem falar sobre ele nos vossos artigos académicos para falar sobre a tributação das plataformas, das empresas plataformas. Penso que é uma sentença que vai modificar a visão de muitos tributaristas e de muitos laboralistas e que vai finalmente reconhecer os trabalhadores que são mesmo trabalhadores da plataforma, da empresa plataforma. Passando ao repto que me foi feito pelo Sr. Ministro Gilmar Mendes, eu queria dizer o seguinte: em Portugal, como disse o nosso colega, efetivamente não há excesso de judicialização porque a justiça não funciona. Não funciona. E os casos, de facto, levam no mínimo, e isso há estudos sobre isso, e há um estudo da OCDE que demonstra isso, cada caso para ser julgado leva no mínimo 5 anos. Eu não sei se é pior, não sei se é melhor haver excesso de judicialização, como há no Brasil, que há incerteza jurídica, ou se é pior não haver justiça em tempo célere e em tempo útil, que também não há justiça. E, portanto, nós vemos-nos entre a espada e a parede, a ter de recorrer a uma justiça preventiva, como disse o meu excelentíssimo colega, mas uma justiça preventiva que é feita, por um lado, com base na arbitragem tributária, que essa sim funciona, mas não vamos esquecer que o Estado acusa e manda prestar caução primeiro, e depois é que permite à pessoa defender-se, ao contribuinte defender-se, mesmo sabendo que não tem razão. E então, ou então, a justiça preventiva, estávamos a falar em mediação. A mediação penal não funciona. Existe realmente um método de mediação penal e existe um site, mas está inativo. Pronto. Portanto, não sabemos bem que ferramentas usar. Quanto à outra justiça, pois ela servirá para, enfim, os meios de resolução alternativa de litígios, pequenos litígios e litígios de família, que infelizmente recorrem, de facto, aos meios de resolução alternativa porque são mais baratos e porque, efetivamente, parece-me que funcionarão. Portanto, não sei, Sr. Ministro, se não o queria desanimar, mas, de facto, o seu modelo também tem vantagens, porque funciona. De facto, é uma escolha trágica, litigiosa, mas, efetivamente, a justiça funciona. Eu dou-vos os parabéns. Porque nós não... Professora Irene, obrigada por esse depoimento. Certamente os nossos colegas tributaristas vão ficar muito animados aqui. Com isso. Voltemos ao trabalho. Vamos dizer, está tudo certo. Eu passo agora a palavra à doutora Ariane Guimarães, advogada no Brasil, para que também faça os seus comentários. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento a organização do evento, na pessoa da minha amiga que me formulou o convite, a doutora Radassa, que está aqui presente. Parabenizo também Luciano Furque, que também me fez e reverenciou esse convite, e também esteve na minha banca de doutorado. Muito obrigada, Celso, ministro Gilmar, todos os presentes aqui. Bom, a partir do tema, né, que foi idealizado aqui para essa mesa,
Eu conversava aqui com uma colega, a Daiane, minha amiga que está ali na plateia, que fez o doutoramento aqui em Portugal, e falávamos sobre o perfil das decisões tributárias nos últimos anos. E fui fazer uma investigação um pouco mais aprofundada, professora Helena. E, realmente, do acervo e a tua referência sobre o instrumento da repercussão geral como uma forma de solucionar e conter litígios, de fato, ela é bastante eficaz, principalmente olhando a questão tributária. Do universo de 848 temas com repercussão geral desde a sua criação, 244 dizem respeito à matéria tributária, ou seja, 28% dos assuntos hoje dizem respeito a questões tributárias. E desse universo, há um julgamento de 209 temas, ou seja, há um acervo pequeno ainda a ser decidido, principalmente nos últimos anos. E aí eu fui fazer uma análise a respeito da qualidade, quais são os temas, quais são os tipos de litígio que o Supremo Tribunal Federal enfrentou nos últimos 3 anos. E uma das hipóteses, e certamente é uma das hipóteses que vem à mente de qualquer um, é falar, bom, provavelmente, o universo de litígios dizem respeito e discutem materialidades, conceitos ou tipos que são empregados no texto constitucional. E um exemplo também foi dito bastante aqui, na questão digital, se se mercadoria aceita ou não a questão da digitalização, do intangível dentro do seu conceito ou tipo. O Supremo já sinaliza que, para a mercadoria, ele está mais próximo do conceito, e, para serviço, ele está mais próximo do tipo, que estabelece uma diretriz, mas que permite uma flexibilização maior para alcançar atividades que tenham aí como oferta de uma utilidade, tendo como contrapartida o pagamento de um valor. São conceitos que foram definidos. Mas, quando nós enxergamos o universo, e são 59 casos julgados, e não estou falando de número de processos, mas temas decididos nos últimos 3 anos, o que é muito surpreendente, pelo menos para mim, é que o universo de 31% desses litígios dizem respeito à inobservância pelos entes federados da liturgia constitucional para o exercício da competência tributária. Ou seja, não se observa a lei complementar. Algumas vezes, a lei complementar não é editada pelo Congresso Nacional para que os estados possam exercer a sua competência. Isso aconteceu com o ICMS diferencial de alíquota, que gerou um litígio muito expressivo. Diz respeito também à existência de convênios que permitam e que deem substrato a benefícios fiscais ou a determinadas diretrizes que os estados venham a estabelecer que possam se aproximar de benefícios e incentivos. Então, aqui, mais uma vez, o ministro Gilmar Mendes gosta muito desse assunto, a questão da guerra fiscal continua a ser enfrentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Temos também municípios que pretendem exercer a sua competência, arguindo, por exemplo, a questão de justiça fiscal, quando se estabeleceu, deputado, a questão no Congresso Nacional que alterou a competência tributária para exigência do ISS para algumas atividades no município do tomador e não daquele do prestador. Ou seja, temas que tensionam a regra estabelecida na Constituição Federal para o exercício da competência tributária, que foi definida, que nós pactuamos como aquela necessária para esse exercício. E, evidentemente, que quando nós falamos aqui, por exemplo, da lei complementar, ela tem uma função, sim, formal, para dar alicerce às legislações estaduais, mas ela tem um papel muito importante, que é o de definir as diretrizes básicas para justamente não haver assimetria no exercício legiferante dos estados e dos municípios quando vão disciplinar o exercício que está outorgado na Constituição Federal. Isso é muito sério, professor Heleno, porque, na verdade, acho que vai na contramão do que, intuitivamente, nós podemos apresentar como um problema hoje da macrolitigância exercida e presente no Supremo Tribunal Federal, que um grande problema que hoje está comprovadamente, pela análise desses casos, é o descontentamento dos entes federados com a liturgia que foi empregada na Constituição Federal para o exercício da competência tributária. E aí, claro, nós vamos para a reforma tributária, que foi também mencionada. Ela vai resolver esse problema? Muito provavelmente, ela não vai resolver esse problema. Por quê? Quando nós comparamos o número de referências na Constituição Federal, a lei complementar hoje existente, versus o número de referências que haverá, caso esse texto da reforma tributária seja aprovado, nós vamos depender muito mais da lei complementar e, provavelmente, os entes federativos, aqui estamos falando de estados e municípios, vão
se insurgir, porque vai ser muito difícil, deputado, só se o Congresso Nacional parar para editar todas as mais de 50 leis complementares que estão referenciadas no texto da reforma, para que haja o exercício pleno de tudo aquilo que está prometido na PEC 49. Então, há de se perguntar, não é, se essa reforma tributária ela vai resolver os nossos problemas de litigância? Como solucionar esses problemas de respeito à liturgia constitucionalmente assegurada para exercício da competência tributária? Falávamos agora no almoço sobre uma solução que a Lei Complementar 157 estabelece com relação à competência municipal que obriga os municípios a instituírem o ISS no patamar mínimo de 2%, o piso de 2% em relação ao ISS. E caso esses prefeitos, esses agentes não exerçam e, por alguma razão, deturpem esse piso de tributação, há uma responsabilização no contexto da improbidade administrativa. Seria o caso de se pensar, já que esse universo é tão presente, esse número de litígios que revelam um descumprimento da liturgia constitucional é tão expressivo, seria o caso de se pensar também num tipo de consequência dessa natureza? É algo aqui que eu trago para discussão, né, já que nós estamos falando aqui de soluções, o professor lançou a questão da transação tributária, mas eu também trago essa questão do perfil qualitativo desses litígios que nós hoje temos no Supremo Tribunal Federal. É isso, muito obrigada. Professor Tasso, com a palavra, obrigado por essas preocupações, doutora Ariane. Certamente a gente tem muitos desafios em torno disso. Não sei se a criminalização do gestor, que já é muito sofrido com todos os desafios, inclusive para obter renda, resolve o problema. Eu me lembro que a gente lidava lá atrás com a temática da omissão inconstitucional. Numa época em que se dizia a omissão inconstitucional do Congresso, omissão legislativa inconstitucional. E todo mundo dizia o Supremo deveria assumir a função legislativa porque o Congresso não delibera. E o ministro Moreira Alves era contra, como se sabe, e fazia essa consideração. Ele, de saudosa memória, que foi meu professor, do professor e do ministro Ives Gandra, ele dizia, naquele modelo do Brasil de então, ele dizia, nós temos que ter um constraint, e brincava um pouco, dizia, será que nós suspendemos os subsídios dos parlamentares para que eles deliberem sobre isso? É muito difícil lidar com essa temática, claro, e para que os nossos amigos portugueses entendam, o desafio aqui também é um desafio do sistema federativo, porque nós estamos falando de um sistema que envolve a União, 27 estados, não é? E 5.600 municípios, alguma coisa em torno disto, que também são entes tributantes, diferentemente de outros países. Portanto, mas é claro que se tem que pensar em fórmulas para enfrentar esse problema. Por favor, Tasso. Bom, boa tarde a todos. Eu estou extremamente feliz de participar desse evento. Agradeço muitíssimo o convite, felicito a comissão organizadora, na pessoa da Hadassa. Agradeço muitíssimo, em nome do ministro Gilmar Mendes, e digo que é um privilégio estar ao lado de dois dos principais protagonistas pela grande renovação pela qual passou o sistema jurídico tributário brasileiro nos últimos 20 anos. De um lado, o início da discussão sobre transformação cultural a respeito dos litígios em matéria tributária teve o professor Heleno Taveira Torres, como ele mesmo colocou, como um dos impulsionadores desse discurso. E o segundo, mas com uma eficácia extraordinária, quem atualizou o sistema jurisdicional tributário brasileiro para lidar com a complexidade da sociedade digital foi o ministro Gilmar Mendes, por meio da criação de uma série de novas competências vinculantes. E aí é muito importante também para quem não compartilha do nosso sistema. O Brasil oferece uma justiça tributária eficiente porque tem competências específicas para lidar com a quantidade extraordinária, de tal forma que hoje, não apenas os tributários, mas todos os grandes problemas da sociedade brasileira passam pelo Supremo Tribunal Federal.
e o ministro Gilmar Mendes, como um protagonista da transformação da Constituição, se antecipou, criando condições para que o sistema processasse complexidades que sequer são cogitadas por países que operam em bases muito mais simplificadas. Então, o tema, o futuro da tributação é, por si só, disruptivo, porque ele representa uma colocação em perspectiva da matéria tributária, e a perspectiva serve para que a gente perceba não apenas a disrupção, que é a mudança abrupta na maneira de lidar com o tema, mas uma transformação constante, que aconteceu do ponto de vista administrativo. E aqui eu vejo o ex-secretário Rachid, que participou desse processo, dando seguimento a uma grande transformação feita por nosso amigo Everardo Maciel. Vejo o atual secretário da Receita, que lidera o principal órgão de inteligência do Estado brasileiro. Só que isso foi feito num momento sem uma divulgação de uma agenda. Nós simplesmente sabíamos que o Brasil era o primeiro país do mundo que usava a internet para transmissão de declarações de imposto sobre a renda, que nós temos um sistema completamente digitalizado de cumprimento de obrigações tributárias e que nós temos também muitas oportunidades de uso de inteligência artificial e troca de informações para fiscalização. Isso já aconteceu. E por que eu estou chamando a atenção para esses aspectos muito positivos? Porque a melhor forma de falar e falar sobre o futuro é inventando o futuro. E para saber o que a gente pode inventar, a gente precisa saber o que a gente já construiu. A gente construiu, talvez, o sistema mais eficiente de gestão de complexidade tributária jurisdicional do mundo. Nós construímos também um dos principais e mais respeitáveis órgãos de fiscalização administrativa, que é a Receita Federal Brasileira, respeitada no mundo inteiro, respeitada muito mais do que nós estamos acostumados a ter consciência. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro julga perante a TV, com decisões que servem obrigatoriamente por determinação constitucional de paradigma para outras. E essas são lições muito importantes para que a gente, vendo o que nós fomos capazes de transformar nos últimos anos, tenhamos consciência da nossa capacidade de transformar para o futuro. E a minha sugestão fundamental é de que o Estado precisa, diferente do que aconteceu no passado, onde essas agendas foram implementadas com silêncio, hoje essa agenda precisa ser publicizada. É necessário que o Estado brasileiro tenha uma agenda de uso e divulgação de dados tributários, porque essa é uma fonte propulsora de novos negócios, de novo compliance, de nova relação entre fisco e contribuinte. Inclusive, os grandes modelos de justiça multiportas, ao qual se referiu o professor Heleno, só deram certo, porque hoje o Estado brasileiro dispõe de dados a respeito do contribuinte, ele consegue estabelecer um rate de devedores para dar condições diferentes. Isso viabilizou, porque no passado não se sabia com quem estava se transacionando. Então, diante de um passado recente, profundamente transformador, com o uso de digitalização e tecnologia, nós precisamos nos valer dessa experiência para pensar o futuro. E talvez uma das principais agendas seja o compartilhamento de dados entre iniciativa privada e poder público, para que a gente possa ter formas diferentes de solução de conflitos. Por exemplo, mais uma vez dando iniciativa a algo novo, o ministro Gilmar Mendes propôs acordos entre entes da federação que tradicionalmente se digladiam, para que eles chegassem à composição de litígios, não ocupando o tempo e o esforço jurisdicional do Congresso, ou do próprio Tribunal, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. São essas iniciativas que me parecem imprescindíveis. O futuro cabe a nós construir, mas sem a consciência e a autoestima de ser consciente do que nós fizemos no passado recente, nós não teremos capacidade de continuar o caminho trilhado por esses mestres que transformaram já a jurisdição e a relação entre fisco e contribuinte no Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por essa abordagem. É muito interessante a fala do professor Tássio, porque é muito inevitável, quando a gente trabalha no campo do direito comparado, e a gente que vivencia isso há tantos anos, que às vezes a gente estabelece
esse diálogo com setores os mais representativos, no caso do direito, no exterior, e muitas vezes a gente também quer simplesmente buscar incorporar práticas já existentes, um pouco na linha do que falava o nosso imortal Nelson Rodrigues, um sentimento de um certo viralatismo, não é? E a ideia de que, de fato, tudo que a gente faz não tem grande valor. Eu não navegaria nas áreas agora profundas do direito tributário, mas tenho olhado a questão do direito constitucional. Se a gente olha, por exemplo, tudo o que ocorreu nos Estados Unidos, lá no 6 de janeiro, e que depois nós tentamos macaquear no 8 de janeiro, né, no Brasil, mas a gente vai olhar, você vai dizer, poxa, nos Estados Unidos eles não têm justiça eleitoral. E alguém pode dizer que é bom, alguém já disse que é mal ter justiça eleitoral no Brasil, mas, pelo contrário, nós construímos isso a partir de um pensamento de necessidade e chegamos a um modelo em que toda a eleição e todo o processo eleitoral é feito pela justiça. Quando a gente vê aquela degravação de Trump falando para uma autoridade da Geórgia, me arranja aí alguns votos, uma criança que ouvisse isso no Brasil diria, poxa, isso deve ser um programa humorístico, porque não tem como alguém arranjar votos. Não é? De certa forma, é isso que ocorre. Ou quando a gente, certamente não há como arranjar votos, não é? Porque as urnas já estão lacradas. Ele dizia, era uma volta do Brasil ao Brasil, seria isso, o que ele desejava, da República Velha. Agora os Estados Unidos se digladiam com a hipótese, interessante, de ter um presidente eleito, preso. Nós resolvemos o problema com a lei de inelegibilidade. Portanto, há muitas coisas, mas isso recentemente foi alvo de um artigo do New York Times dizendo, pois o Brasil é muito avançado em determinadas áreas. Recentemente esteve entre nós Vitalino Canas, professor, presidente do FIB, e ele dizia, o Brasil tem um grande legado, a Constituição de 88 tem um grande legado, que é a construção dessa complexa aparelhagem de jurisdição constitucional. Mas, na verdade, vamos ouvir aqui o deputado Pedro Paulo. Com a palavra. Obrigado, ministro Gilmar Mendes. Eu queria aqui agradecer também a Daça e o Zé Roberto. Na verdade, professora Helena, eu ia agradecer, mas aqui vai até um puxão de orelha, porque eles me botaram nesse painel aqui de ontem à noite para hoje. Então, para falar ao lado de especialistas do direito, e eu aqui para fazer uma simples fala de um humilde economista e um parlamentar e um político, né, nesse painel. E mais, ainda me colocaram para falar aqui sobre os conflitos entre legislativo, Rachid, e judiciário ao lado do ministro Gilmar Mendes. E o ministro Gilmar Mendes começa a falar da decisão do Supremo sobre a coisa julgada, onde eu fui o parlamentar que apresentou 2 projetos de lei para modular as decisões do Supremo, e no dia seguinte que apresentei o projeto, professor, ministro Gilmar Mendes me ligou me dando uma bronca, não faça isso, nobre deputada, e me explicou longamente como que a minha tese estava errada de apresentar esse projeto, e óbvio que eu revi na hora, né? Mas, enfim, é um debate, pelo menos nós vamos falar aqui sobre as questões tributárias, não vou falar sobre os conflitos que estão tendo agora entre Supremo e Parlamento sobre marco temporal, aborto, direitos civis, então pelo menos a gente fica aqui na área tributária, eu posso escapar um pouco desses conflitos, mas eu acho que a minha contribuição aqui seria trazer um pouco, nós discutimos tanto nos outros blocos sobre a questão do Estado fiscal, do Estado social, dessa compatibilização ou dessa cobertura entre as duas funções do Estado,
mas talvez a perspectiva que o Brasil vive agora, nesse momento, justamente nesse curto período do final do ano, de um Estado em que construiu um modelo de equilíbrio, aí me perdoem aqui trazer essa fala do economista, de equilíbrio das suas contas e de todo um orçamento do ano que vem que será dependente da aceleração desse Estado fiscal, que foi o modelo que o governo escolheu. Por exemplo, quando ele construiu a sua nova regra fiscal, o seu novo arcabouço, ele fez uma opção, e é legítima essa opção, que um governo que ganhou do presidente Lula é um governo de esquerda e tem uma visão sobre equilíbrio fiscal diferente do que outros enxergam. Eu falo particularmente, a minha posição é uma posição de apoio ao governo, eu sou vice-líder do governo, mas, de certo modo, crítico em relação a alguns pontos dessa escolha fiscal que o governo fez, mas está dado ali esse dilema de buscar o equilíbrio, buscar cumprir o orçamento do ano que vem, todas as gigantes demandas que o Estado brasileiro tem do ponto de vista social, as despesas de educação, de saúde, de assistência social, de segurança pública, com um arranjo orçamentário em que depende basicamente da performance da arrecadação. Está aqui o Barreirinhas, toda a responsabilidade sobre o cumprimento do orçamento do ano que vem, do déficit zero, está na mão do Barreirinhas e não do ministro Haddad, porque a receita tem que funcionar. Então, e, basicamente, esses compromissos de arrecadação, que estão lá inscritos no orçamento do ano que vem, um resultado de quase 170 bilhões de reais, tem nesse rol de medidas de receita, medidas que dependem da aprovação do Parlamento ou da ratificação do Parlamento em decisões que já foram tomadas no âmbito do STJ e do STF. Né? Poderia citar aqui, como uma das principais, a decisão sobre os julgamentos do CARF, né? Se a mudança do entendimento do direito pró-contribuinte para a decisão pró-fisco, o que prevê, na proposta orçamentária, uma arrecadação de quase 100 bilhões de reais por essa revisão desses litígios pró-fisco, e que foi já uma decisão tomada no Supremo e que a Câmara legislou, revertendo, inclusive, já decisões que a Câmara dos Deputados tinha tomado, o Congresso Nacional tinha tomado, na direção das decisões pró-contribuinte. Lembra a lei de 2020, que nós estabelecemos esse direito pró-contribuinte. Logo depois, um projeto também que foi da minha relatoria, a questão do Código de Defesa do Contribuinte, que todos eles iam na direção da defesa pró-contribuinte. Mas, enfim, é uma decisão que agora foi tomada pelo Parlamento em ratificar o voto de qualidade no CARF, e ali o objetivo de se arrecadar quase 100 bilhões de reais. E há toda uma discussão se os efeitos serão plenos, aquilo que se prevê a Receita Federal e o Ministério da Fazenda, ou não. Um outro exemplo que nós discutimos foi o projeto que eu relatei, o professor Heleno generosamente fez essa menção, da questão das offshores, dos fundos exclusivos. Toda a dificuldade de se calibrar alíquotas adequadas, olhando a perspectiva não só da arrecadação, mas a perspectiva também de como se comportará o mercado de capitais a partir de uma tributação que não existia e que você cria nova, dado aquilo que se discutiu aqui em outros painéis, a alta mobilidade desses capitais, a digitalização deles, a velocidade que eles se movimentam e que não aceitam, muitas vezes, desaforo, né, na colocação de alíquotas. E também uma outra vertente, além das modificações do mercado de capitais. Imagina uma decisão como essa, ministro Gilmar. Hoje, o total do patrimônio líquido dos fundos de investimento no Brasil somam 8 trilhões de reais. Só essa proposta de modificação dos fundos exclusivos e fechados e dos offshore, dos fundos exclusivos, são 2 trilhões de reais.
2 trilhões. E quando a gente olha, por exemplo, a decisão de tributar os rendimentos anuais das empresas offshore, nós estamos falando de R$ 1 trilhão de empresas. Isso é o que está declarado no ato da compra desse patrimônio, da declaração desse patrimônio, não está esse valor atualizado. Então, olha o tamanho dessas modificações e toda a preocupação que nós tínhamos em calibrar uma alíquota que também, além dos impactos no mercado de capitais, na preocupação na erosão da base tributária, mas também num processo que poderia haver de judicialização, né? Porque, além de trazer uma alíquota que não existia, no caso dos fundos exclusivos no Come-Cotas, no caso dos fundos offshore, no rendimento anual, também se previu a possibilidade da atualização do patrimônio. No caso dos fundos exclusivos e fechados, obrigatória, e no offshore, facultativa por uma decisão do Supremo de 2013 que não permitia essa atualização. Então, toda essa preocupação. E eu poderia citar a última aqui, para não ser cansativo, mas está no rol dessas medidas que são decisivas para o Brasil buscar o déficit ou o equilíbrio, ou perto do equilíbrio no ano que vem, mas cumprir as suas despesas. Eu chamaria atenção para a medida provisória 1185, que garante ao governo federal a cobrança de imposto de renda sobre pessoa jurídica, CSSL, no ICMS que foi subsidiado ou incentivado. Então, é também uma decisão importante, lá na proposta orçamentária, 35 bilhões de reais, que é a previsão de arrecadação, e nós temos perto de 3 semanas para ratificar essa decisão entre uma aprovação da Câmara e uma aprovação no Senado, que é uma outra dificuldade que nós enfrentamos em relação a essas decisões tributárias, e daí a lentidão dessas decisões. Então, e eu não tenho dúvida que são desafios enormes. Fora isso, tem a reforma tributária também, que provavelmente amanhã será votada no Senado e volta à Câmara dos Deputados essa discussão. Isso vai ter que ser enfrentado, sim, como a doutora Adriane falou aqui, a questão da quantidade enorme. Eu tinha contado um número um pouco menor de leis complementares necessárias com a aprovação da PEC. Meu número estava em 42, 43, mas ela já atualizou aqui em 50, eu não vi, com as exceções que o Senado está promovendo. Isso também abre espaço para mais litígios e um arcabouço legal complementar necessário. Então, são enormes desafios. Eu também somaria um ponto importante nessa dúvida sobre a judicialização da reforma tributária, é a questão federativa da reforma, o que municípios, principalmente os grandes municípios, as grandes capitais, vão enfrentar nessa perda de autonomia do seu poder de legislar sobre tributos. Eu acho que é algo importante que passou na reforma tributária sem uma discussão mais aprofundada, e falo isso porque não só simplesmente por ser um deputado municipalista, mas como ter sido secretário de Fazenda de uma grande capital, da capital do Rio de Janeiro, a gente sabe a importância que tem o município na sua autonomia de poder legislar regionalmente, na recuperação, por exemplo, de centros históricos, de desenvolvimento em cidades gigantes, como a cidade do Rio de Janeiro, que tem quase 7 milhões de habitantes. Você tem o poder de fazer política tributária com o ISS, né? Então, é algo que nós vamos abrir mão com a reforma tributária. Então, são essas minhas breves considerações. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, por essa oportunidade. Obrigado a todos. Pelo que indica a organização do evento, nós já estamos no limite do nosso tempo. O ideal é que nós pudéssemos ter mais uma rodada. Peço desculpas, também não vamos poder ouvir o público. Claro que nós saímos com a autoestima um pouco mais elevada diante da intervenção da professora Irene, mas, de fato, a gente tem que calçar as sandálias da humildade e saber que nós temos que continuar a perfilhar esse esforço de reforma, de simplificação e de redução da conflituosidade entre contribuinte e o Estado, né? Ou, eventualmente, como também falou aqui a doutora Ariane, eventualmente entre os
conflitos que se alimentam entre União e Estados, ou Estados e municípios. Em suma, muitas vezes nós temos todos esses conflitos dentro desse arcabouço federativo que é extremamente complexo. Muito obrigado a todos os participantes.